Hoje é sábado e sábado é dia de contar histórias, aqui no Histórias de uma Massoterapeuta. Lembra lá no vídeo anterior que eu pedi para que se você tivesse uma história que pudesse inspirar, que pudesse acrescentar na vida daqueles que estão começando aqui, nessa galera nova que está começando na massoterapia, aqueles que estão no início, aqueles aspirantes à massoterapia, ou até mesmo aqueles que estão na sua caminhada, na sua jornada, possa modelar algo que você viveu e de uma maneira mais assertiva, né? Eu pedi para que você me enviasse. Se você tiver, ainda está de pé, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu e-mail para que se você tiver uma história para compartilhar conosco, seria maravilhoso e eu ficaria eternamente grata por você dividir aí a sua história conosco. Hoje eu tenho uma história muito inspiradora mesmo. Essa história é de uma massoterapeuta, a RN, que fez um curso num dos lugares mais bem conceituados do Brasil, que é o SENAC. E ela já é massoterapeuta há 14 anos e ela intitulou essa narrativa como erro ou falta de instrução. Tá? Então eu vou narrar a história da RN para vocês e eu faço votos de que essa história possa contribuir para a sua vida, para a sua jornada aí na massoterapia. Ou para você que somente gosta de contar, de ouvir histórias inspiradoras. Agora é a hora. Senta que lá vem a história, lembra? Senta que lá vem a história. Eu vou narrar a história da RN da maneira como ela me enviou, assim, com as mesmas palavras, tá bem? Para ficar assim bem com a identidade da RN, tá bom? Vou colocar meu óculos ele não tem, ele não é antirreflexo, então vai ficar aqui um pouquinho a luz, mas tudo bem, vamos lá. História da RN, 14 anos na massoterapia, fez o curso pelo tão maravilhoso SENAC. SENAC. E nós estamos aqui no episódio 1, erro ou falta de instrução. Vou contar uma história lá, bem no comecinho, quando eu comecei na massoterapia. Acho que todos nós, independente da função ou área de atuação, quando nós começamos, depois da teoria, nós começamos muito crus. E por estarmos muito crus, a insegurança é muito grande. E a gente vai empurrando, vai empurrado. A gente pede para Deus que nos conduza e vai. Se der certo, ô glória! Fui trabalhar, foi o terceiro lugar onde fui prestar serviço, diz a RN. Foi num salão de uma amiga. E lá eu estava atendendo e ela me apresentou uma cliente. Que falou para cliente. Ela falou para cliente que eu fazia massagem, que eu era muito boa, blá, 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 blá. Foi me descrevendo de uma forma maravilhosa, pela qual eu sou muito grata. Resumindo, a cliente falou assim: olha, eu amo massagem, adoro massagem. Eu já faço massagem com um massagista que vai lá na minha casa, um massagista homem. Ele vai lá na minha casa, ele me atende lá. Só que eu gosto de massagem no final do dia. No final do dia, após o expediente de trabalho, para eu ficar bem relaxada, para eu relaxar. Você iria lá no meu condomínio para me atender? Aí eu falei, obviamente, né? Eu falei, eu iria, né? E por coincidência, o local onde ela morava era bem próximo da minha casa. Chegou o dia do atendimento. Quando eu cheguei lá para atendê-la,
ela falou assim pra mim, olha, espero que você seja tão boa quanto o massagista que vem aqui, né, às vezes fazer a massagem e me faça relaxar. Naquilo, né, a insegurança já bateu em mim, né? Eu fiquei muito insegura, muito cheia de medo. Porém, eu fiquei, ai meu Deus, me ajuda. Ai meu Deus, me ajuda, me ajuda. Eu preciso ser tão boa o suficiente para fazer com que essa mulher durma. E por incrível que pareça, logo no início da massagem, a hora que eu estava ali fazendo a parte da frente, ela dormiu. Ela dormiu e começou a roncar. Pasmem, começou a roncar. Daí, eu pedi, né, para que ela virasse e fui fazer a parte das costas. Comecei a fazer a parte das costas e ela voltou a dormir. Voltou a dormir, a roncar. E aí, terminou o meu tempo, né? Terminou o meu tempo. Todas as manobras que eram para ser usadas, eu já tinha usado. E daí eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu acordava a, a senhora para ir embora, para que ela me pagasse. Fiquei ali sem saber e ela não acordava nunca. Deu um tempinho, né? Achei que ela fosse despertar. Mas ela não despertou. Resumo. Fui embora assim, olha, na ponta dos pés, bem quietinha, fui embora. Passei pela portaria lá do condomínio. Avisei pro porteiro que eu estava indo embora, para que avisasse a senhora quando ela acordasse que eu tinha ido embora, que eu não queria acordá-la, né? E fui embora. Depois, no outro dia, a senhora me ligou para pedindo os meus dados para efetuar o pagamento. Me agradeceu, disse que a massagem foi maravilhosa, que eu tinha conseguido fazer ela dormir. Me agradeceu e ela me deu esse feedback, foi tão importante para mim. Foi uma boa resposta perante uma insegurança imensa que eu tinha. Eu não sabia que eu tinha a capacidade de fazer aquilo que eu fiz. Embora eu já tinha atendido algumas outras pessoas, mas era muito pouco porque eu estava muito no comecinho e eu estava sendo avaliada, né? Eu ia ter uma pessoa para ser comparada. Eu ia ser comparada com outro massagista. Então eu fiquei muito insegura. Eu sempre fui muito insegura, muito cheia de medo, mas aquele feedback que ela me deu foi maravilhoso para mim. Por fim, aquela cliente ficou comigo, me indicou para outras pessoas e a minha caminhada começou a acontecer de uma maneira muito bonita dentro da massoterapia. Sou muito grata à minha amiga que eu fui atender naquele salão por ela ter falado do meu trabalho da maneira tão graciosa e bonita que ela falou. E a história que eu tenho para você, o resumo dessa história é: vai com medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Quando nós saímos da teoria e vamos para a prática, é uma coisa totalmente diferente, né? E essa questão é normal. Então vá com medo. Comece a escrever o seu nome na massoterapia. Olha que coisa mais linda! Que história mais linda! Olha, RN, muito obrigado por compartilhar a sua história conosco. Com certeza, quando nós começamos ali na massoterapia, bem no início, que a gente sai da teoria que vai para a prática, é bem desafiador. Por quê? Porque dá mesmo medo, dá insegurança, né? Nós estamos trabalhando com pessoas, nós estamos trabalhando com saúde. E eu te agradeço pela sua partilha. E você que gostaria aí de dividir a sua história aqui conosco, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, como eu já disse, o meu e-mail para que você possa enviar sua história, assim como a RN nos enviou. E
poder aí acrescentar, injetar ânimo na veia de algumas pessoas, ou apenas para aqueles que gostam de ouvir, né? Ouvir uma história tão linda dessa é muito enriquecedor. Então, assim, acrescentar na vida daqueles que estão começando, é, acrescentar na vida dos que estão começando e aqueles aspirantes, né, vão ouvir a sua história, vão ouvir a história e vai agradecer tanto, tanto por ter ouvido uma história tão inspiradora. Essa é a verdade. Como eu já disse no vídeo anterior, eu acredito que nós humanos, nós vivemos em sociedade, porque aquilo que eu não sei, você vai me ensinar. Aquilo que você não sabe, porventura eu possa te ensinar. E com isso nós nos completamos. Então, RN, muito obrigada pela sua partilha. E você que quer nos contar a sua história, deixa aqui nos comentários para que você venha inspirar, venha acrescentar a vida de outras pessoas. Martiflix fica por aqui no seu primeiro episódio e eu te espero no episódio de sábado que vem. Ó, um grande beijo, Deus te abençoe e te guarde e até a próxima. Ah, curte e compartilha.